US$ 1 bilhão em bilheteria. Foi essa marca que John Wick bateu esses dias. E claro, o nosso protagonista, o homem, a máquina, o ser mais humilde que possa existir nessa terra e que pode nos ensinar muitas coisas, ele. Keanu Reeves. Gostosa. John Wick. Eu não tô exagerando quando eu digo que esse filme foi um respiro e reinventou o que conhecemos sobre sequências de lutas nos filmes. Esquece aqueles filmes com cena de ação confusa que só dá pra ver vultos. Aqui as coreografias foram treinadas até a exaustão para que tudo ficasse visível pra gente. E se você quer ver como foi por trás das cenas também, é só clicar no card aí, ô vacilão. Inclusive, uma coisa que vai te frustrar é saber que o Keanu Reeves, nosso querido Keanu Reeves, não sabia quase nada de lutas. Foi treinar jiu-jitsu do zero e mais um monte de coisa. Bom, já sabemos que não há nada que muito treino e esforço não compense. O resultado é o que a gente vê no filme, né? Não é à toa que muitos dizem que Keanu Reeves é extremamente focado. E olha, você pode até ter visto o John Wick 1 umas 5 vezes, mas não sei se você entendeu tudo o que o filme quis te dizer e as coisas que ele quis passar. Foi por isso que eu assisti bastante ele e eu tô aqui pra te dizer tudo isso. Mas Henrique, então o filme só se garante na porradaria? É claro que não, seu animal. Vem aqui que eu vou te mostrar direitinho e presta atenção, viu, infeliz. Esse aí é nosso querido John Wick. Por esse estilo, você pode achar que o cara é só mais um engomadinho, mas se lembra, as aparências enganam. Esse cara tinha uma profissão que, digamos, mandava os seus alvos de arrasta pra cima. E morreu. Ele vive junto com a sua cachorrinha, a querida Daisy. Agora que sua esposa Ellen infelizmente partiu, nem dá pra imaginar a dor que esse cara sente por ter perdido alguém tão importante, né? E esse é um dos motivos pelo qual ele vive com a sua cachorrinha, que foi o último presente que a sua esposa deixou pra ele. Pesado. Os dias se passam e John tenta levar a vida da melhor forma possível, sem incomodar ninguém, só vivendo um dia após o outro. É uma pena que os meus vizinhos não tenham essa mesma mentalidade. Algumas pessoas estão aí fora para causar o caos, saem de casa com essa intenção e quanto antes você entender isso, melhor. E é justamente um grupo de pessoas assim que John encontra quando ele vai abastecer o seu Mustang. Um cara chamado Yosef se aproxima do John. Esse cara é muito estranho, sério. Até com os amigos ele já chega perguntando o preço que o John quer vender o seu Mustang Mach-1 de 1969 V8 de 6 cilindros em linha de 5,8 litros com 351 polegadas cúbicas, algumas opções com motor 428 Cobra Jet, que inclusive foi o primeiro Mach-1, podendo chegar na opção de 7 litros a quase 300 cavalos, com 1.600 quilos, 53,3 kgfm. Henrique, esse canal não é de carros igual o Fórmula Turbo não, é o Filmes Nostálgicos, vacilão, presta atenção. Foi mal, eu me empolguei um pouquinho. É o que eu gosto de carro. John até tenta ser de boa com o cara, ele responde que o carro não tá à venda e vai embora. E claro, tudo poderia ter acabado aí, mas o pior acontece. À noite, Daisy quer sair pra dar aquela mijada sagrada, mas quando ela desce as escadas para abrir a porta, John é surpreendido por Yosef e seus capangas, já dentro da sua casa, e sendo atacado de uma forma totalmente covarde. John apanha até ficar inconsciente. Eles roubam o carro do John, mas ninguém esperava o que estava por vir. Já aconselho você a se agarrar na cadeira para não socar a TV. Esses infelizes, para não falar nada pior, cometem uma das piores atrocidades que qualquer ser humano pode fazer. Eles tirarem a vida dessa cachorrinha, sim, dessa mesmo, da Daisy, foi a pior decisão da vida deles. Pobre dog. Acontece que esses marginais não invadiram a casa de um Zé Ninguém. Não, eles tiveram a brilhante ideia de perturbar aquele que deveria ser deixado em paz, John Wick. Thank you. Ele não só trabalhava para o pai de Yosef, ele era o melhor no que fazia, que era tirar a vida das pessoas. Uma profissão bem bonitinha, né? O que acontece é que, quando a sua esposa faleceu, a cachorrinha era o único fio de esperança que ele ainda tinha. Era um elo entre ele e a sua mulher. Era a única coisa viva que ele tinha. Era uma lembrança que era a coisa mais importante da vida dele, mais do que qualquer dinheiro, mais do que qualquer Mustang V8 de 6 cilindros em linha de 5,8 litros com 351 polegadas cúbicas. Brinks, eu já entendi. A Daisy era insubstituível, ela era única, e os marginais conseguiram tirar isso dele. Agora entramos em um tópico bem interessante para você ficar atento. Vingança. Ato retaliativo contra quem seria o causador de uma ofensa ou de um prejuízo. Guarda isso, que depois você vai precisar pro que eu vou falar, viu? Sem mais nada a perder, John agora quer vingança. E só resta aos bandidinhos fazerem uma coisa: correr, se esconder e rezar. Não importa em qual buraco eles se enfiem, o John irá atrás dele, porque ele tá extremamente boladaço.
Yosef é um merdinha que não mede as consequências dos seus atos e vai vender o Mustang que roubou de John na oficina. A oficina era de um cara chamado Aurélio, que era um conhecido desse submundo do crime. Mas a fama de John o precede, e quando Aurélio percebe de quem é o carro roubado, ele só quer distância daquela burrada. Yosef tenta meter medo em Aurélio, mas ele leva um socão. Assim ele fica esperto e quando volta pra casa, leva outro socão do pai também. Tudo isso pra parar de ser cabaço. O pai de Yosef é Viggo, um bandidão que costumava ser o chefe do John Wick. Wick era o melhor, tão temido que era conhecido como Baba Yaga, ou bicho babão. Pois bem, o que acontece é que John tava cansado dessa vida, tava velho já, só queria ficar em paz com a sua mulher, mas Viggo não queria perder ele, e como qualquer patrão vacilão, ele dificultou tudo ao máximo e deu pra John uma tarefa que ninguém poderia realizar. Era um trabalho que provavelmente acabaria com qualquer um. Mas John não é qualquer um, né? Cê tá ligado. John executou o serviço e as pessoas também, né? E foi liberado. Ele viveu em paz com sua mulher durante uns 5 anos até que a fatalidade aconteceu. Agora esse tanso desse Yosef foi perturbar o sono dos justos de John. Bom, seja lá qual for a sua opinião sobre justiça, nós temos que concordar que quem procura, acha, né? Se concorda comigo, já deixa o like aí. A gente vai trazer vários outros filmes boladaços, mas se você tem que estar inscrito, né? Pra não perder o cabaço. Continuando, Viggo tá tremendo na base. Ele sabe que o John já tá se preparando pra fazer picadinho do Yosef. Então ele liga pra ele e tenta negociar, mas John desliga o telefone na cara do bandidão. Você acha que John tá pensando em que nesse momento, hein? Bom, o cara perdeu tudo e mais um pouco, então nesse ponto ele tá fazendo o que qualquer um faria na sua situação, juntando todas as suas economias e marretando o chão na força do ódio, pra pegar todas as armas que ele puder carregar. Nessa cena, nós vemos o ódio dele, né? Que é um ódio bem grande, pega a visão. E uma coisa que você tem que aprender é que não existe nada mais perigoso que um homem sem controle ou que não tem mais nada a perder. Infelizmente, são esses que jogam granadas em lugares públicos, são esses que tacam aviões em prédios, são esses que se explodem em um caminhão. Então, toma cuidado. O que essa cena quis mostrar pra gente é que John tá disposto a fazer qualquer coisa pra se vingar e o bagulho vai ficar doido. Só que, lembra do que eu te falei do significado de vingança? Ato retaliativo contra quem seria o causador de uma ofensa ou de um prejuízo. Muitos se enganam em pensar que o prejuízo de John foi a Daisy. Claro, foi a Daisy também, mas o maior prejuízo foi a memória da sua esposa, como eu disse, que foi jogada às cinzas por eles. Ao eliminarem a cachorrinha, eles eliminaram a única memória viva que ele tinha da sua esposa, e esse prejuízo é 100 vezes maior do que a cachorrinha. Então deixa um F duplo aí nos comentários, vai. A vingança do Johnzinho vai ser por honra à memória da sua esposa, e por ele também. Era muito comum em filmes de ação antigamente as pessoas vingarem os pais e as mães, isso era praticamente uma lei. Hoje em dia os pais morrem e os filhos agradecem e brigam por herança. Como o Wick não quis negociar, a primeira tentativa de eliminar ele acontece. Viggo sabe que não pode brincar com ele em serviço, e quando perguntam quem eles devem mandar o trabalho, Viggo responde: à noite, os homens invadem a sua casa e para deixar tudo mais interessante, Wick apaga as luzes. Sozinho ele luta contra vários capangas. Com quase 50 anos de idade, Keanu, o nosso querido ator que interpreta John Wick, fez 90% das cenas de ação, eu repito, 90% das cenas de ação, e para conseguir manter o vigor ele tomava um banho de gelo após as filmagens. E aqui vai algo da hora. Com uma combinação de jiu-jitsu BR, tiro tático e judô, Keanu Reeves dá uma aula no que é disciplina e dedicação. E se você quer ver mais sobre isso, clica aqui no card que a gente vai mostrar tudo que você não viu por trás das cenas, tá? Ele tá fazendo a maioria das suas cenas e treinou dia e noite para que tudo ficasse real e a gente conseguisse admirar essas lutas boa pra caralho. E aqui vai algo que vai te surpreender. O diretor do filme, chamado Chad Stahelski, foi dublê do Reeves em outros filmes. Outro nome que você tem que conhecer é o David Leitch. David Leitch. Esse é o outro dublê do Keanu, que também dirigiu John Wick junto ao Chad. Eu sei, você viu lá nos créditos só o nome de Chad Stahelski como diretor, mas foi porque o Leitch não... Ele não foi creditado por causa de um regulamento de diretores, mas isso não vem ao caso, né? O que importa é que Keanu Reeves queria muito seus dois colegas de profissão no filme e, bom, deu certo. Uhul!
Então, quando eles entraram para a direção, eles já tinham um bom entrosamento. E falando em bom entrosamento, quando o Wick termina não sobra um só capanga para contar a história. Quando as luzes vermelho e azul refletem na porta de Wick, é um sinal que vai dar ruim. Mas o policial deve ver isso acontecer todas as esquinas, pois só dá um salve para o Wick e o deixa em paz. Ligando para um telefone específico e falando em código, Wick consegue que um velho vá até a sua casa para fazer uma limpeza especial. Wick paga em moedas de ouro enquanto todos os corpos são levados. Moedas de ouro é a moeda principal desse submundo. Viggo recebe a notícia que Wick arrastou para cima todos os homens e avisa ao seu capanga mais próximo, chamado Ave, que colocou uma recompensa de 2 milhões para quem der o cabo de Wick. Viggo ordena que Ave esconda o seu filho e, enquanto isso, vai atrás de alguém que queira encarar o John para ganhar a recompensa. Para acabar com um profissional como John Wick, Viggo vai atrás de alguém que também tem experiência nesse, digamos, tipo de profissão, de trabalho, se é que você me entende. Viggo se encontra com Marcus, que é um profissional experiente que costumava ser amigo de John. Marcus inclusive foi ao velório quando a esposa de John partiu. Porém, Viggo faz a proposta para Marcus e ele aceita acabar com John Wick por 2 milhões de dólares. Acontece que Marcus não é bem o que parece e você vai entender melhor daqui pra frente. Continua no vídeo que eu te explico. Toda essa treta se torna uma situação de gato e rato. Yosef se esconde, mas ninguém acredita que ele vai conseguir escapar. Até o seu próprio pai deixou claro que não tem onde se esconder. Wick é o homem mesmo. Se preparando para a caçada, Wick vai ao Hotel Continental. E aqui vai algo que você tem que entender. Mesmo tendo esses serviços excêntricos, os criminosos ainda assim têm um código de honra, entre aspas. Como ninguém é de ferro e até os mais fortes precisam descansar, o Hotel Continental é o lugar que não pode acontecer tiro, porrada e bomba. Pisando ali, é como se a pessoa tivesse safe durante um tempo. E o dono do hotel, o Winston, exige que essas regras sejam seguidas estritamente. E se liga, rapaziada, mesmo que essa vida aí de mandar as pessoas de arrasta pra cima apareça agora, na verdade dá pra notar que o John Wick ele não quer mais continuar fazendo isso. No próprio bar do Hotel Continental, quando ele vai falar com uma atendente, ele fala pra ela que a vida do outro lado era boa e mais do que ele merecia. So tell me, how was life on the other side? It was good, Eddie. Far better than I deserved. Então essa vida do outro lado nada mais é do que a vida que você tá levando aí. Na paz, as preocupações que você tem são com boletos, Mas pra esse pessoal aí as preocupações são com vinganças, represálias, tudo de ruim. Louco, Você reclama aí enquanto está pagando o boleto, enquanto lá antigamente as mulheres eram queimadas por parecerem bruxas, os homens iam pra guerra na espada, E você reclamando porque tem boleto. Toma vergonha, mano. Vai trabalhar, vagabundo. Wick volta pra essa vida, que é algo tão marcante, que aqui no Brasil o filme também foi distribuído com o título De Volta ao Jogo. Isso até o personagem se tornar tão conhecido que todo mundo só passou a chamar o filme de John Wick mesmo, e ignorou esse título como se nunca tivesse acontecido. Até mesmo o roteirista do filme, o Derek Kolstad, se rendeu ao nome. Ele tinha planejado chamar o filme de Scorn, que é traduzido mais ou menos como desprezo, mas o Keanu Reeves chamava tanto o filme pelo nome do seu personagem que acabou ficando assim. É claro, a gente ama o Keanu. Voltando à trama, dentro do Continental, aquele hotel lá boladão, conhecemos o Winston, que é o único que chama o Wick de Jonathan. Ele também é o manda-chuva que sabe de tudo, e é ele que dá algumas dicas pra Wick sobre onde Yosef está se escondendo. Yosef faz as cagadas e corre pra se esconder onde o papai manda. Mas, como você já sabe, não existe onde se esconder quando a fúria do Baba Yaga é provocada. Wick se arma com revólveres e facas e armas e parte em direção à balada Red Circle. Yosef tá lá no bem bom, com a mulherada, as bebidas e a cabeça fresca que ele sempre tem. É o menino de papai, é? Eu não conseguiria relaxar um minuto sabendo que o cara que é conhecido como bicho papão tá na minha cola. Mas bem, cada um sabe onde o calo aperta, Wick chega na surdina e poupa a vida de um dos seguranças do local, um conhecido de longa data, Às vezes manter a amizade salva mesmo a sua vida, mas os outros caras não têm a mesma sorte desse segurança. John entra na balada Red Circle, sangue nos olhos, atrás de Yosef. Ele vai parando e perguntando educadamente onde Yosef está, e perguntando com muita educação. Não tem como as pessoas não responderem, Seguranças estão em todos os andares, se comunicando, observando tudo por câmeras de segurança, e mesmo assim o cara é liso. Vai passando por todos os lugares e passando a lambida e atirando em todo mundo. Yosef, que tava debochando e falando que não tinha medo do Baba Yaga, Olha a caretinha
que papai faz, olha. Quando é localizado por Wick, corre e ainda faz uma mina de escudo humano para conseguir escapar. Atirando no ritmo da batida da música, Wick vai perseguindo Yosef e os capangas e a galera dançando enquanto a treta se desenrola, ou seja, uma balada como outra qualquer. Yosef foge e Wick precisa acabar com os outros caras antes de continuar perseguindo ele. Aqui Yosef dá sorte e consegue uma vantagem na frente de John Wick. Yosef corre para se esconder e Wick, como um bom Sigma male, vai beber um whisky enquanto um doutor costura os seus machucados. Wick levou soco, tiro, mas ironicamente quem tá mais ferrado é Yosef. Enquanto tenta descansar um pouquinho dentro do Hotel Continental, é claro, Wick dá um pulo de cima da cama quando um tiro acerta o seu traseiro e quem atirou foi Marcos. Calma, antes de xingar o cara, me responda algo. Um atirador experiente erraria um alvo que tá parado, quase dormindo? É claro que não, né? Tudo que Marcos fez foi dar um tiro de aviso para John se ligar na verdadeira ameaça, que é Perkins, um profissional do mesmo ramo que o Wick, que também tá no Hotel Continental, mas tá cagando e andando pras regras. Os dois brigam até que John vence Perkins, a deixando inconsciente. Antes disso, ela revela que Vigo tem uma igreja de fachada, um lugar onde ele guarda toda a sua fortuna. Isso é uma informação muito útil pra nós, né? No dia seguinte, John vai até a igreja de fachada. Assim que ele entra, é recepcionado por um padre e ao invés de pedir a bênção, ele dá um tiro na perna. O padre é obviamente um bandido. Wick usa todo aquele seu jeitinho malandro e consegue entrar nos fundos da igreja e no cofre do lugar. Falso padre diz pra John que Vigo vai acabar com ele se descobrir aquilo e Wick não poderia se importar menos. O cofre da igreja tá cheio de dinheiro e ao ver toda aquela grana, John faz o quê? Taca um foguinho em tudo, a la Pablo Escobar, e deixa queimar. Até rimou. Vigo chega para cuidar dos negócios e é recebido por uma saraivada de tiro de Wick. Os bandidos revidam e Wick é atropelado e perde a consciência. Ele acorda em um galpão preso a uma cadeira e Vigo tá ali com ele. Vigo perdeu a paciência quando viu todo o seu dinheiro queimado. Claro, quem não viu, né? Inflação. Além de dinheiro, ele tinha ali vários contratos e várias informações importantes de pessoas importantes. Inclusive vários podres que ele poderia usar contra os outros. John Wick queimou tudo. Olhando pra Vigo, John ri e fala que gostou de fazer aquilo. O bicho é cabuloso demais. Vigo fala pra John que mesmo que ele tenha conseguido uma boa mulher e uma boa vida, o passado sempre cobra um preço por isso. E por isso que Deus levou a sua mulher. O bandido também fala pra Wick que era só uma droga de um carro e de um cachorro. Antes de Vigo sair, John fala pra ele que era muito mais do que isso. Ele brada que quando a sua esposa partiu, a cachorra Daisy foi a única esperança que ele teve, uma chance de sofrer acompanhado. Mas quando Yosef tirou ele, eita glória, a terra! Eu tô doido, mano. Que porra. Ele diz que Yosef tirou tudo isso dele, por isso Vigo deve entregar o filho ou pagar o preço. Vigo sai e dá uma ordem aos seus capangas que colocam um saco plástico na cabeça do John. Durante alguns segundos, parece que o anti-herói porradeiro vai descobrir se no céu tem pão. Mas um dos bandidos é atingido por um disparo certeiro. John dá conta do outro sozinho, lutando mesmo estando amarrado. Por fim, vemos que o tiro que salvou foi dado por Marcos, que aceitou o trabalho de acabar com Wick. Porém, na verdade, durante todo esse tempo ele estava traindo Vigo e ajudando o John Wick. Até mesmo para alguns bandidos, 2 milhões valem menos do que uma amizade de anos. Extremamente boladaço, John vai até o Vigo, aponta a arma para a cara dele e consegue duas coisas. Primeiro, Vigo cancela a recompensa de 2 milhões de dólares por sua cabeça, se ninguém mais vai caçá-lo. Segundo, Vigo entrega a localização de Yosef. Isso mesmo, Vigo troca a sua vida pela do seu filho. Que covarde vagabundo. John vai até o lugar que Yosef está escondido e nem as dúzias de segurança são páreo para sua fúria. À distância, ele acaba com os homens que guardavam Yosef e rapidamente chega onde ele está. Encurralado, Yosef se encolhe num canto, só esperando que Wick chegue até ele. Ele leva um disparo na barriga e cai. Antes de John dar o tiro fatal em Yosef, ele começa a falar que era só a porcaria de um... E morreu. Bom, na verdade nunca saberemos o que ele iria dizer, mas desconfiamos, né? Ou ele falaria que era só uma porcaria de um carro ou só uma porcaria de um cachorro. De qualquer forma, Yosef não vai mais encher o saco de ninguém. Vigo entregou o filho, salvou a própria vida, porém a sua cabeça ficou virada depois disso. Imagina como fica a mente do cara que sabe que tá vivo porque o filho não tá mais. É um covarde mesmo, né? Não tem o que fazer, né? Ele tá num misto de culpa e de raiva merecida, resolveu descontar a sua raiva em alguém. Esse alguém é Marcos. Vigo descobriu que foi Marcos
Marcus que ajudou o John e como ele sabe disso, é claro que além de quebrar as regras do hotel, a vacilona da Perkins também é X9. Ela viu Marcus e John se encontrando e dedurou isso pra Viggo, mas como X9 também não tem vida longa, ela também vai descobrir se no céu tem pão. Quando Winston descobre que ela quebrou as regras do hotel e como Winston também é muito próximo de John, dá pra notar que foi um prazer pra ele tirar essa mina do mapa. Com essa treta toda, Viggo perdeu seu filho e John perdeu seu amigo Marcus e a sua cachorrinha. Viggo já tá mais pra lá do que pra cá quando John vai atrás dele pra vingar o Marcus. Uma perseguição de carros acontece e nem os tiros de todos os capangas de Viggo conseguem dar conta de Wick. Pensa só, o cara já perdeu tudo, o que mais que ele tem a temer? Por fim, quando todos os capangas são derrotados, Viggo e John se enfrentaram na mão, sem armas, e a luta é justa, de igual para igual. Até parece, né? É claro que quando percebe que vai perder, Viggo saca uma faca e tenta acertar o John. Mas para a surpresa dele e da gente também, o próprio John se esfaqueia para conseguir segurar o braço do Viggo e quebrá-lo. John puxa ela da barriga e enfia no ombro do Viggo. Depois de tanta luta corporal, os dois caem no chão e Viggo diz um até logo pro John. Apenas o John sobrevive, é claro. Ele dá uns passos e para, olhando no seu celular uma gravação dele e da sua mulher. Parece que John tá indo encontrar Ellen do outro lado da vida, mas ele se levanta, invade uma clínica veterinária e faz um curativo improvisado. Não, ainda não é sua hora. Quando sai da clínica, ele já tinha um novo companheiro. Ele e seu novo cãozinho saem andando juntos. O curioso é que John Wick é um personagem que não parece ser mal. Os diretores dão uma ajudinha nisso, mas ele é um cara que amava sua família, era extremamente fiel e leal, mas nem por isso ele era fraco. Pelo contrário, ele tinha fúria, ele tinha poder, ele tinha coragem. E o que vejo é que é a mistura do homem que se importa com a sua família e também tem uma extrema capacidade de ser agressivo. Se você mexer com algo importante pra ele, cê tá lascado. Acredito que todo homem deva ser assim de verdade, perigoso e leal à família, já que, como nosso Godfather diz, Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. temos o John Wick 2, 3 e 4 também, e se você quer que eu faça a parte 2, é só comentar aí embaixo parte 2. Se tiver 200 comentários com parte 2, nós faremos. O curioso é que dentro do universo de John Wick ainda existe uma série de 5 volumes de quadrinhos que contam sobre a origem de John e como ele ganhou o apelido de Baba Yaga. Porém, essa série não foi traduzida para o português. Pouca gente sabe também, mas existe o John Wick Chronicles, que é um jogo, uma experiência imersiva dentro desse universo. Tem algumas gameplays na internet de pessoas usando VR, e também o John Wick Hex, mas nesse caso o filme é bem melhor que o jogo, que é meio travadão. Ainda esperamos um jogo definitivo que transmita a emoção de viver o John Wick na tela. Outro derivado dessa série também de filmes é o Continental, lançado esse ano de 2023, e que conta um pouco mais sobre o Hotel Continental. E para 2024 está previsto o filme Ballerina, que também se passará no universo de John Wick, mas ainda não tem muitas informações divulgadas. E se você gostaria de ganhar uns R$5.000 ou mais por mês editando vídeos modernos profissionais, usando um método que me fez aprender em uma semana a editar vídeos no início desse canal aqui, inclusive, que você tá vendo, se inscreva na lista de espera aí embaixo, na descrição ou no comentário fixado. Fica atento aí que os primeiros que comprarem quando o método estiver disponível receberão um desconto de R$50. Esse foi o resumo de John Wick, ou De Volta ao Jogo, de 2014. Tamo junto. Um beijo do Henrique.